Marina Silva falou sobre as queimadas no país. Ela disse que o Brasil está travando uma guerra contra o fogo e também contra a criminalidade, em meio a incêndios que atingem o estado de São Paulo e outros estados do país. Só em São Paulo já são 40 cidades que estão em alerta máximo. Veja mais informações no VT. O governo acionou a Polícia Federal para investigar a possível origem criminosa das queimadas que se espalharam pelo estado de São Paulo. A informação foi confirmada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que esteve na sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, em Brasília. Após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela garantiu no domingo que o Brasil trava uma guerra contra o fogo e a criminalidade. Mas tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Os incêndios florestais deixaram mais de 40 cidades em São Paulo em alerta máximo. O governo do estado disse que 2 pessoas suspeitas de terem iniciado incêndios criminosos foram detidas. A ministra do Meio Ambiente destacou a necessidade de mobilização em todas as frentes. Porque nesse momento é uma verdadeira guerra contra o fogo e contra a criminalidade. A situação é especialmente preocupante em Ribeirão Preto, cidade de 700 mil habitantes localizada a 300 quilômetros da capital paulista, no coração de uma importante área agrícola. Moradores de um condomínio tiveram que deixar suas casas devido à aproximação das chamas. Senti medo. Pela primeira vez, eu senti muito medo, porque eu nunca vi uma cena dessa aqui em Ribeirão. É assustador o que aconteceu. O que aconteceu ontem, às 19 horas, eu consegui pôr a cara fora de casa e senti muita falta de ar e foi coisa assustadora. As chamas levaram ao cancelamento de voos, bloquearam estradas, mataram animais e destruíram plantações. Segundo a Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, cerca de 140 cabeças de gado morreram carbonizadas em uma fazenda. O fogo também provocou nuvens de fumaça que afetaram cidades de outras regiões do país, entre elas a capital federal. Aí, prejuízos econômicos, prejuízo na vida de muita gente, uma ameaça que preocupa. No final do VT você viu sobre o Distrito Federal, sobre a capital Brasília, que hoje amanheceu sobre uma névoa de fumaça que deve durar ainda até o dia de amanhã, pelo menos. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, autorizou o home office para os deputados federais. Olha, a gente viu aí as imagens e temos também flagrantes. Por exemplo, esse flagrante é de um homem ateando fogo em uma plantação às margens de uma rodovia. Ele coloca fogo numa grande área, é flagrado por pessoas que passavam pela rodovia e chama bastante atenção. A gente vê a forma intencional de atear fogo até em locais onde o autor desse crime é facilmente flagrado. Você vê aí nas imagens este registro. E um desses incendiários foi preso. A gente tem, inclusive, a fala dele. Foi em Goiás. Ele disse que há uma motivação política para a sua ação criminosa. Veja. Qual que é o seu nome? Lucas Vieira dos Santos. O que você estava fazendo ali atrás, agora há pouco? Tá pondo fogo lá. Fogo aonde? Na fazenda que o Rogério mandou. Quem que mandou você pôr fogo? O Rogério. Você mora onde? Em Piranhas, Goiás. Você veio aqui só por fogo, então? Só por fogo. Não, eu moro com meu filho. Você mora onde? Lá em Piranhas. Você mora em Piranhas com seu filho? Ah, tá. Mas aí você veio aqui por fogo, amando o Rogério? O Rogério. Tem um print do depoimento para você entender melhor. Esse indivíduo foi preso em Bom Jardim de Goiás, que recebeu uma quantia em dinheiro. Ele diz o seguinte, olha, tem algo a mais a declarar em sua defesa? É questionado durante o interrogatório na Polícia Civil de Goiás. Ele afirma
que ateou fogo na propriedade rural a mando de um tal de Rogério, residente no município de Bom Jardim, que Rogério pagou para o interrogado o valor de R$ 317, que a motivação foi política, mas o interrogado não sabe detalhes sobre os fatos. E Rogério não disse o nome do proprietário da terra, afirmou apenas que era um desafeto político. O interrogado reconheceu a fotografia de Rogério Silva como sendo o mandante do crime. Este é o trecho do depoimento, do interrogatório deste acusado preso em Goiás. A gente vê, Cíntia, que há, com a entrada, inclusive, da Polícia Federal, uma convicção de que há um crime e um crime organizado no país nesse episódio. Cíntia. Olha, Ananias, existem 2 inquéritos abertos pela Polícia Federal, essa informação é da própria polícia pela manhã cedo, em relação a esse caso. Nesse caso específico aí, os blogs, jornais lá de Goiás identificam esse Rogério Silva como um pedreiro, esse homem que seria o mandante. Então, nessa relação direta, eu não vejo assim como a gente relacionar esse caso especificamente com o todo, que a suspeita de uma ação coordenada, porque assim a gente fica imaginando, né, que interesse político teria esse Rogério Silva, um pedreiro, ser alguém que estaria intermediando. A coisa toda fica muito solta, mas o fato é que todos os especialistas que são ouvidos, inclusive os próprios representantes do IBAMA, da Defesa Civil, dizem o seguinte: olha, não há um fogo espontâneo, há sim uma ação humana. Há uma ação humana, em 99% esse percentual foi usado, inclusive, pela Defesa Civil. E é uma coisa muito absurda, porque, de uma vez por todas, isso fugiu totalmente do controle. As imagens que nós vimos eram imagens apocalípticas, né, lá de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, e hoje em Minas Gerais também pegando fogo. Aí a gente junta a baixa umidade relativa do ar. Cíntia, eu estou com um probleminha no seu áudio, eu vou pedir para fazer um ajuste, já você completa, enquanto isso eu escuto o Osmando. Há um crime organizado e aí há esses indícios, Osmando, de uma ação política. Eu pergunto a você, o que quer o crime organizado com essa onda de fogo no país? Olha, eu sou de um estado e de uma região, que é uma região produtora de Alagoas, Pernambuco, região grande produtora de cana-de-açúcar, produz açúcar e álcool. São estados que tiveram um passado muito forte, muito rico, e que hoje estão em decadência absoluta nesse sentido, nesse terreno da produção de cana-de-açúcar, porque a maioria dessas empresas todas faliram. E eu sou testemunha desde muito cedo, desde criança, de que essa prática de queimada é bem verdadeira, bem presente nos canaviais. Os canaviais do Nordeste sempre foram queimados dessa forma para poder preparar a terra para as novas lavouras. Esses incêndios em São Paulo, eles ocorrem sobretudo naquela região de Ribeirão Preto, embora tenha hoje já 46 municípios atingidos, mas elas estão naquele entorno de Ribeirão Preto, que é exatamente a região de produção de cana. Minas Gerais hoje também é uma região importante de produção de cana-de-açúcar. Então, isso é mais ou menos uma cultura dos proprietários de terra que fornecem cana para as usinas de açúcar. Pois bem, isso é uma coisa, mas nunca se viu no Nordeste, em Alagoas ou em Pernambuco, e eu nunca tinha visto isso em nenhum outro estado do Brasil, com exceção do Pantanal, onde lá foi detectado que a maioria das ações são humanas, das queimadas são de origem humana e que tem a responsabilidade criminal de quem tocou fogo. Então eu acho que, neste caso aí, tem sim a presença do crime organizado,
Eu acho que é uma presença coordenada, porque a gente viu, inclusive, manifestações políticas da semana passada de que vamos tocar fogo no Brasil. Então, se você for fazer uma investigação mais aprofundada, vai chegar a muitas conexões políticas. Pode completar, Cíntia. Agora sim, você falava da ação humana, 99% dos casos. E é um percentual elevadíssimo, ou seja, praticamente não existe, né? Eu acho que precisa de investigação ainda, é uma ação humana, sim, se coordenada, se com interesses políticos, isso tudo o inquérito vai apurar, porque o que a gente sabe é que é uma ação humana irresponsável, essa sim, seja provocada por facções ou seja provocada por interesse político, é de fato uma ação criminosa, chega a ser terrorista mesmo, porque põe em risco a vida de pessoas, antes de qualquer coisa, põe em risco a vida de pessoas, a vida das cidades, as rodovias que foram interrompidas. Hoje teve aeroporto também com voos cancelados por conta dessa fumaceira e o Brasil inteiro impactado. Sem falar no meio ambiente, né, que é o primeiro da ponta ali que mais, onde mais impacta. Então, acho que é de fato uma ação que precisa ter um rigor no combate. França. Ananias, muito por conta também da nossa legislação frouxa contra crimes ambientais. Essa atualização é extremamente necessária, tendo em vista que, inclusive, esse arcabouço legal contra crimes ambientais é um arcabouço legal que foi aprovado ainda na década de 90, no ano de 98. Então, há necessidade de uma punição mais rígida para crimes ambientais, porque grupos criminosos como esse, que é o que parece estar promovendo esses incêndios criminosos em todo o país, se sente seguro, porque mesmo após a apuração, mesmo com a identificação dos responsáveis, a punição que é dada a crimes ambientais no Brasil é uma punição realmente muito branda. E políticos de diferentes vertentes, especialmente da esquerda e centro-esquerda, pedem punições mais rígidas contra crimes ambientais, mas até mesmo alguns políticos da direita. Eu me recordo do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que inclusive em relação a essa temática que o seu Zé Osmando trouxe, no início do ano teve um pecuarista que foi responsável pelo desmatamento de mais de 80 mil hectares no Pantanal do Mato Grosso. E ele foi identificado, chegou a ser preso, mas depois a justiça, inclusive, negou a manutenção da prisão desse pecuarista. Então, o próprio Mauro Mendes disse que as leis contra os crimes ambientais no Brasil são leis muito brandas. Então, enquanto isso não mudar, Ananias, também será um incentivo para que ações como essa sigam sendo replicadas em todo o território nacional. Alessio. Só para corroborar com o que o Francis disse, eu acho que essas leis não mudam e não vão mudar nem tão cedo, tendo em vista o parlamento que a gente tem, com base nos deputados, né? A gente tem hoje uma bancada ruralista enorme, uma bancada que visa ali pelos direitos das florestas, eu diria assim, mínima, né? Se é que existe. Porque hoje, se a gente tem 10 parlamentares que falam em defesa da fauna e da flora do Brasil, eu, pelo menos, não conheço, não tenho conhecimento. Mas quando a gente vai para a bancada ruralista, ali você coloca quase 50% dos parlamentares. É a mais poderosa, né? O Congresso só faz o que a bancada aprova, o que a bancada ruralista aprova. Diga-se de passagem, ela e a da bala são as que vêm aí, eleição após eleição, crescendo, infelizmente. Porque quando a gente tem uma situação como essa, de que leis mais rígidas devem ser colocadas em prática com pessoas que fazem esse tipo de crime, não acontece e não acontece por conta justamente dos parlamentares, que são, em sua grande maioria, hoje, defensores da devastação dessas terras para poder aumentar suas fazendas, aumentar suas propriedades e acabam ficando impunes. O fato é que se fala já em prejuízos bilionários, o fato é que já se investiga, inclusive, a participação do PCC, a ação criminosa, nos ataques, ou seja, como a Cíntia bem destacou, é preciso que a PF, nesses 2 inquéritos, traga o mais rápido possível uma resposta e combata a origem desses incêndios criminosos que estão devastando o Brasil. Bom, vamos agora para a disputa eleitoral em São Paulo, porque tem mais um round que a gente vai contar para você hoje, de Tabata versus Pablo Marçal. Falando em PCC, né? A candidata